Vocês ficaram sabendo que o filme ia se chamar Deadpool e Amigo? Ah, ainda bem que tinha. Nossa, vazou essa informação, todo mundo detestou, e aí eles mudaram de última hora. Óbvio, né? Que nome bosta. Não bosta. A gente pode seguir isso no podcast. Como a gente não apresentou o Bruno até agora, a gente pode botar Memória de Elefante e Amigo, né? Nossa, eu sou amigo, cara. Merda. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Fala, galera, aqui é o Wendel Júnior. E aqui é Lucas Gonçalves. E hoje a gente vai falar sobre todos os filmes do Wolverine e do Deadpool, inclusive o mais recente, que tá no hype aí de todo mundo. Estamos aqui com Bruno Coradelli. E eu vim de graça aqui pra falar de Wolverine e Origins. Eu sou muito trouxa, cara. Imagina essa cena. Eu tô deitado, sábado à noite, cansado pra caralho. Tô quase pegando no sono. O cara manda mensagem. E aí, cara, vamos gravar o podcast? Cara, do que era o negócio mesmo? Wolverine Origins. Pois é, eu também fui pego de surpresa. Alguma coisa me fez esquecer que a gente ia falar de Wolverine Origins, cara. Por acaso você tomou um tiro de adamante no cérebro pra esquecer ou não? Não me fala disso. Nossa, cara. Nossa, deixa isso pro final, cara. Mas, ô Bruno, só de você me ouvir levantar do seu sono depois de um dia inteiro cansativo pra falar desses filmes, isso aí você já vai pro céu direto, passa nem pelo purgatório, irmão. Não, o pior foi eu ter visto o filme de novo pra poder falar aqui com vocês. Que é triste. Mentira! O Origins eu vi. O Imortal não deu tempo. Você que tá ouvindo a gente pelo YouTube, se inscreve aí, se tá conhecendo a gente agora. A gente já entrevistou o Márcio Seixas, o Manolo Rey. E no Spotify, sigam a gente pra vocês não perderem nada e também avaliem a gente. Tem umas estrelinhas aí. Isso aí. E outra coisa, a gente há pouco tempo fez um podcast sobre todos os filmes dos X-Men em si. A gente não falou do Wolverine justamente porque a gente ia falar dele junto com o Deadpool. São duas franquias que nasceram juntas assim. E a gente que assistiu Deadpool, não vai ter spoiler agora nesse começo, quando a gente for falar de Deadpool e Wolverine vai ter spoiler, mas sem spoiler, uma coisa que Deadpool e Wolverine faz é uma grande homenagem a todo aquele período dos X-Men na Fox. Então pra você que de repente não tem saco pra reassistir os filmes, ou reassistiu e quer meio que ouvir ali seus amigos falando sobre isso, que é como se estivesse discutindo sobre os filmes que você reviu depois de muito tempo, tem esse programa que ficou muito maneiro com a galera que tá aqui, com o Bruno, inclusive. A mesma equipe. Mesma equipe, exatamente. O que não segue muito que os filmes dos X-Men faziam, porque cada filme eles traziam um mutante diferente, no filme seguinte ele não voltava. Tipo, Noturno. A gente poderia fazer que nem a Fox faria, botava um garoto, uma garota aqui nesse programa aqui e falava que era o Bruno Coradelli. Qualquer piada que eu fazer agora vai resultar em processo. Escalava o Bruno Coradelli. O Bruno falou que tá com medo de processo, mas eu acho que eu posso me soltar nesse podcast, que qualquer coisa eu falo que eu tô atuando como se fosse Deadpool. Exato. Esse filme do Deadpool se passa no MCU, né, de certa forma. A gente tem um podcast sobre todas as 3 primeiras fases do MCU, quando era bom. E começamos já a fazer os podcasts sobre a fase 4. Vocês vão encontrar aí a primeira parte dos nossos podcasts. Alguns filmes a gente falou separado, algumas séries, né? Podcast do Falcão, Soldado Invernal, da Wanda. Já começamos a fazer também sobre os filmes do Homem-Aranha, então no Way Home tudo vai sair. Então a gente tá meio que cobrindo aqui todos os filmes da Marvel, que tá cada vez maior a lista, né? Que tá tudo agora no mesmo universo. Então você que é fanzaço aí dessas franquias, pode revisitar ouvindo esses podcasts que estão maneiríssimos até hoje aí. Você nunca fecha essa boca. Não, quando estou acordado. Vamos lá, X-Men Origins. Wolverine. Ai, Jesus. Tem um detalhe desse filme ter sido vazado todo na internet antes. Exatamente isso que eu ia falar. E na versão vazada, os efeitos especiais não estavam finalizados. É tipo assim, Wolverine vai soltar a garra e aparece assim, escrito, crescendo. Que aí o cara não chama a animação da garra. Cuidado com o Baraka, que não é o Deadpool, é o Baraka. Cara, parece uma CG de PlayStation 2, cara. Não tá finalizado as texturas. E o mais impressionante é que você ia ver a versão do filme já pronto, original, o CGI conseguia ser a mesma coisa que o filme não finalizado. É impressionante. Eu lia, por exemplo, os X-Men do Jim Lee, eu tinha lido Youngblood, eu tinha lido X-Force, e eu tinha gibis do Deadpool na época, antes de eu ver esse filme. Quando eu vi aquela versão vazada do Wolverine Origins, eu tava empolgado pra ver o Deadpool. No que eu vi aquele Baraka no final do filme, e tava aqueles efeitos não finalizados, na hora, eu acho que eles não colocaram os efeitos da roupa do Deadpool ainda. Não tá finalizado. Quando eu ver no filme, ele não vai tá assim. Daí sabe o que eu fiz? Eu paguei e eu vi esse filme no cinema, e eu saí revoltado do cinema. Eu falei, você tá de sacanagem, irmão. Você tá de sacanagem, cara. Eu queria falar bem desse filme, por um segundo, pode? E a abertura desse filme deveria ter sido o filme.
tá ligado? Cara, mas a abertura desse filme, a Fox falou, vamos plagiar todos os filmes de guerra da história da humanidade. Mas é maneiro, é legal mesmo. Mas uma coisa, do começo desse filme tem aquela cena daquele garoto, que é o Wolverine criança. Aham. Mano, o diretor, eu acho que tava de folga naquele momento, porque o moleque, ele olha pro céu e começa a gritar, tipo... "Ah!" Cara, a cena é horrível. A atuação do garoto é tenebrosa. E é difícil, né, cara? Criança é muito difícil. E não sei se vocês chegaram a ler a HQ Origins, assim. É maneira a HQ porque você nunca imagina que o Wolverine é o garoto. O garoto vive doente. Você acha que o Wolverine é o pai dele, no caso, né? Porque o cara é igual ao Wolverine, assim, na HQ. E como é um desenho, você acha que é o Wolverine, assim. E aí se desenrola pra ser o garoto. A habilidade mutante do Wolverine, antes de despertar, o Wolverine é um moleque que só ficava doente, saca? Pô, é muito irado, cara. E se você parar pra pensar que nos quadrinhos a mutação é o próximo passo ali do Darwin, né? A evolução. E a gente vai se adaptando, né, pra ficar mais forte como seres humanos, faz sentido um garoto que ele só vive doente, o corpo bizarramente se adaptar pra ele não morrer dessas doenças. Sim. No quadrinho tem esse plot twist, saca? Eu acho que o filme tinha que ter tomado mais tempo. No passado, do passado mesmo. Do passado mesmo. Dessa parada ser uma parada que surpreendesse também o público, saca? Esse quadrinho que você tá falando, saiu encadernado, vários, né? Tem a versão ali da Salvat. É o encadernado porque são 12 revistas dessa fase aí que ele era criança. E aí você descobre que o nome dele é James Howlett, a mãe dele teve um caso com um caseiro, né? E o caseiro que pegou a mãe, ele que de fato se chama Logan, que vai acabar virando o nome dele depois. E aí ele tem um filho bizarro lá também, oficial, que tenta estuprar uma menina, que era amiga do Wolverine. E esse filho tu pode supor que é o Dente Sabe, mas eles não confirmam, eles deixam um pouco do mistério, mesmo estando mostrando o passado, entendeu? Sim. Então é muito melhor escrito, né? Coisa que poderia ter tomado mais tempo do filme é a própria parte das guerras, né? É tratar a relação do Wolverine com o Dente de Sabre nas guerras em si, Desenvolver essa parada. em vez de ser só um clipe, né? Eu até gosto do Ryan Reynolds no filme. Eles mostram um pouquinho da X-Force. Não tem roteiro, né? Eles estão num lugar tentando pegar o adamantio e é tudo muito sem propósito, assim, não tem uma história realmente que leva eles atrás. São cenas jogadas em cima de cenas, mas a interação em si, a forma como o Deadpool interage com eles da maneira. Quando eles estão invadindo aquela base, eles ficam todos presos no elevador, cara. Cara, porque vocês estão invadindo a base no elevador, meu filho. Vocês estão no elevador, cara. Isso, Tem uma cena cortada que, na cena que os mercenários estão indo embora, aparece lá a tempestade criança, só porque tá na África. Meu Deus. Meu Deus do céu. É uma necessidade de fazer origem dos outros. Meu Deus do céu, cara. Eu tô tendo um delírio coletivo ou no Wolverine Origin é o cara do Black Eyed Peas? Tinha, ele teleportava. Nossa, mundo muito louco, né, cara? Tipo, o que falta pro Wolverine? Black Eyed Peas. O problema do roteiro, primeiro que a ideia de um filme de origens é que você desenvolva, como diz o nome, a origem do personagem. Mas não tem nenhum desenvolvimento nos personagens. Eles estão já com a personalidade desenvolvida no meio de um problema e tem que resolver esse problema. É um negócio mal feito. Você não sabe de onde veio a sede de sangue do Dente de Sabre, que ela vem do nada. O Wolverine, você não sabe como ele conheceu aquela mulher dele, ele já tá com ela e é isso aí. E é por isso que também tu tá cagando pra relação deles, né? A mulher morre e isso é o que motiva ele a entrar no programa da Arma X e você tá um pouco se f***. Pra essa vingança, porque tu não... E a personalidade do Wolverine nesse filme é exatamente igual ao do X-Men, ou seja, não teve nenhum desenvolvimento. E tipo, a gente tem aquela brincadeira que fala que um roteiro de um filme foi feito pelo ChatGPT, né? Tem vários momentos desse filme que ele parece realmente que ele foi escrito pelo ChatGPT. Mas que eles foram dar um check-in do que seria maneiro. O Wolverine lutando na guerra com o Sabretooth, check. O Wolverine tem uma rivalidade com o irmão e vai ter uma teta de irmão no final, check. Você vai ter, tipo, uma perseguição de moto pela floresta com um helicóptero, check. Tem os dois velhos que vão ser, tipo, as pessoas que vão orientar ele pra ser uma pessoa melhor, check. Você vai ter uma perseguição de avião pro meio de uma ilha, cara, vai ser da hora, check. Você vai ter a garota que gosta dele, mas ela vai trair ele, e no final eles vão se reconciliar mais uma vez, check. Meu Deus, cara, é um checklist, cara. Você esqueceu uma parada, tem o Jackman pelado correndo. Check, com certeza. Mas, cara, é um negócio tão clichê, tão miseravelmente clichê. É tudo muito ruim, assim, é muito ruim. Cara, até o que era pra dar certo, tipo, a moto com um helicóptero. Caraca, é uma perseguição maneira. Mano, a direção é um negócio tão horroroso que você não entende nada. A câmera chacoalha que nem louca. E é 350 cortes por tiro. A luta do Wolverine de noite com o Sabretooth, cara, parece Batman Begins, cara. Você não entende nada. É horrível. O Wolverine tem o plano, ele precisa do Gambit, porque ele quer um avião pra invadir aquela ilha. Mas no final do filme, dá um zoom pra fora da ilha e você vê que tem uma ponte ligando pra ilha e ele tá do lado da cidade. Por que você precisa de um avião, irmão? Vai de carro! Vai na campo! Pra mim, eu pensei que vai ter um filme de origem do Wolverine. Não tem como errar, porque a história do Wolverine é foda.
Eu achava muito que ia ser um filme que ia ser assim, ia começar com ele, ia contar toda a história dele com Dentes de Sabre, estabelecer a rivalidade dos dois, ia desenvolver o relacionamento dele com essa mulher, porque realmente isso acontece nos quadrinhos, né? E aí ia terminar ali no Arma X. Assim, terminou o procedimento, ele ia matar todo mundo, e acordar sem memória. E aí já ia emendar no universo do X-Men 1. E ele resolve deixar ele com Adamantio e vagando, sabendo as coisas por aí. E aí, meu irmão, eles vêm com aquela bala de Adamantio, porque, tipo assim, Nossa, o Adamantio, isso virou canon dos filmes X-Men. Adamantio corta Adamantio, né? Não faz sentido, né, cara? Era pro Adamantio bater no Adamantio e voltar fora. Tipo, O Adamantio, depois que ele está enrijecido, ele não pode ser quebrado em hipótese alguma. Pode ser um sabre de luz de Adamantio, não vai ter Adamantio. E uma outra coisa, Lucas. Assim como o Wolverine é a origem, que mostra lá a infância, né? Que eles reduziram a uma cena, o Arma X foi a mesma coisa. É uma graphic novel também. São várias revistas. Sim. E em todas essas revistas você vê toda a experiência que eles vão fazendo no Wolverine. E toda a tortura que ele passa, isso dura a história inteira. E você vai vendo pelo ponto de vista dos cientistas até o momento que ele se liberta e retalha todo mundo com aquele capacete na cabeça, sem memória, totalmente animalizado, sabe? E você sente muito mais o impacto da dor e da tortura que o personagem sofreu. Nesse aqui, o cara sai lá da cirurgia, nem parece que ele sentiu tanta dor, tu não sente isso. Não sai ensanguentado, como tava na lembrança dele. Tudo bem, você pode depois, apesar de parecer um fuso, você pode até dizer, não, mas a memória dele tá confusa. Beleza, só que o contexto anterior era melhor. E ele sai lá com o Adamantio mega motivado. O Adamantio desse filme não é uma tortura que fizeram com o Wolverine contra a vontade dele. Não capturaram ele e meteram. Ele quis receber o Adamantio. É o upgrade que o personagem ganha no filme. você lembra porque o Dente de Sabre trai o Wolverine? Porque ele queria ser o cara do Arma X, né? Mas aí tem uma cena que é patética, porque ele fala que ele fez tudo aquilo porque ele queria o Adamantio. Aí o cientista fala, já falamos pra você, você não sobreviveria à cirurgia. Mas peraí, você já tava falando o tempo todo que a cirurgia é impossível, por que você traiu do mesmo jeito? Você continua sendo impossível. E você já sabia que era impossível. Não, não tinha motivação nenhuma. Outra coisa, eles podiam ter deixado essa mulher morta, né, cara? Em vez de dizer que ela enganou o Wolverine. Ah, nossa, isso também. E que ela era irmã da outra lá também, da... Irmã da Emma Frost. E ela tava na sala, cara, o Wolverine chega Striker, eu tô aqui o tempo todo. Ela tá ali na sala. Não, e acaba que a vida do Wolverine, em vez de ser uma tragédia, ele só é idiota, tá ligado? Foi enrolado por uma mulher. Isso é uma coisa bizarra, porque o Hugh Jackman, geralmente, todo filme do X-Men, ele dá um sangue. Você vê que ele tá se esforçando pra fazer uma coisa da hora. Nesse filme tem várias cenas que você vê que o Hugh Jackman tá que se dane, cara. Percebeu que era uma merda. E aí ele simplesmente falou, cara, é isso. Tem uma cena que a mulher dele tá falando com ele fica parado olhando pro nada do meio da conversa, parece que ele tá, tipo, pensando na casa dele, pensando no cachê, sabe? É a cena que ela tá escolhendo o nome do Wolverine, que ela conta a lenda lá do Carcaju. É isso mesmo, ele tá viajando na cena, cara. Ele tá representando o público nessa cena, né? É piegas, né, cara? Um bagulho meio brega, assim. Muito brega. Outra coisa que eu quero elogiar, Dentes de Sabre. Ele tem uma parada de vilão, assim, que eu achei maneiro, assim. Ele é um cara que, ele não só parece um pouco o Hugh Jackman, pra ter essa parada de irmão, sabe? Que eu acho maneiro a forma como eles representaram o Dente de Sabre ali. Apesar de ser muito estranho, né? Você ter um Dente de Sabre que é menor que o Wolverine. Eu acho que, no geral, o elenco do filme é bom. O Ryan Reynolds é o Deadpool, pô. Achei o cara que fez o Gambit, não achei que ele ficou ruim também. Acho que o personagem é mal utilizado. Aquela cena com a carta lá, quando ele tá jogando, é a única cena maneira do filme, sabe? O Gambit me lembra outro defeito do filme, que é o seguinte, isso aí fazia parte desse projeto. Tanto a Marvel Studios, né, MCU, que viria a ser Disney depois, quanto a Fox tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo, que é fazer um universo cinematográfico, correto? Vamos fazer vários filmes de heróis ali que vão se conectar. Tanto é que tem uma cena pós-crédito do Deadpool, ele aparece como Deadpool, né, como Wade Wilson, depois ele vira o Deadpool Baraka, que é uma merda, só que aí na cena pós-crédito é a cabeça do Deadpool Baraka com a boca aberta, porque ele lutou com o Wolverine e a boca dele abriu. A explicação do porquê que o Deadpool é deformado ia ser daquele filme, só que ele com a boca aberta ia ter filmes depois daquilo ali, que ia acabar adiando, porque foi uma merda. Essa ideia é fazer um filme pra cada herói, você não vai pegar todos os heróis e tacar em um filme de origem. Sim. Cara, esse filme tem um Ciclope, cara. Esse filme tem a Emma Frost, que não faz sentido, porque na década de 60 ela já tá mais velha do que nos anos 80, enfim. Essa parada do Ciclope é uma parada que eu tinha apagado. A cena dele soltando raio na escola, eu acho, né? Sim. Esse filme tem o Mercúrio preso na jaula. O que é aquela CGI na cara do Xavier? Eles fizeram o cara em CGI. E outra coisa, fizeram à toa, porque não era pra fazer. Quem mandou botar todos os X-Men na ilha do Wolverine? É bizarro! Olha só, eu vou consertar umas coisas aqui que eu saí do Deadpool Wolverine muito otimista com a Fox, muito nostálgico. Eu vou consertar no tempo dos X-Men. O Xavier aparece andando nessa cena, né? Pra salvar os mutantes. Já é Patrick Stewart e tal. Ed pergunta como é que ele tava andando. É o sorinho lá do Dia do Futuro Esquecido. Não esqueça que ele tinha um soro. Ele tava usando os poderes porque depois o Fera criou uma outra versão do soro depois. Que ele consegue usar os poderes e andar até que ele parou de usar. Ah, vai tomar no c... É isso mesmo. Até que ele parou e falou, tá bom, vou andar de cadeira de roda. Para de encaixar. Realmente
realmente a gente já definiu que a partir de X-Men Primeira Classe é um reboot, cara. Não é o mesmo universo. Não é, porque no Dia do Futuro Esquecido, que já é depois do reboot, o Wolverine lembra do Dente de Sabre desse X-Men Origem quebrando as garras dele. É verdade. Então não tem como, cara. É a mesma linha cronológica. Wolverine Imortal, aparece ele lembrando Keila! Ele chamando o nome dessa mulher do X-Men Origem. O Deadpool, no filme dele, fala que ele participou das Forças Especiais. Não sabe por que ele não virou o Baraka? A Fox confirmou isso, sempre confirmou, apesar de ser bizarro. Todos os filmes de X-Men se passam no mesmo universo, só que tem viagem no tempo que muda a parada. Depois que o Wolverine volta no tempo, avisa o bagulho pro Xavier lá, no Dia do Futuro Esquecido, aquela coisa toda, né? Ele conhece o Stripe, será que ele tá mais novo? Aquilo ali impede que a Arma X aconteça da forma que aconteceu. Ela acontece que nem no filme lá do Apocalipse, né? É mais parecido com os quadrinhos. Ele é capturado, né? E aí depois ele é levado pra fazer o experimento e já virou Arma X. Exatamente, ali teve o Arma X dos quadrinhos, e aí sim resetaram o X-Men de Wolverine, e por consequência, eles não pegaram o Deadpool pra fazer o Baraka, porque se o Wolverine, ele teve toda aquela história lá de ele ficar afogado no lago nos anos 70, aquilo que acontece no X-Men Origem já é anos 80, 81. Então tudo aquilo dele conhecer aquela mulher, ela morrer, e ele passar pelo projeto Arma X, como aconteceu no Origem Wolverine, foi rebutado no Dia do Futuro Esquecido. Inclusive, eles capturaram o Deadpool e usaram de cobaia. Então, por isso que o Ryan Reynolds tá vivo. Ele fala que ele foi das Forças Especiais no filme dele, só que foi só isso. O Dente de Sabre esquecer lá do Wolverine. Tá ligado que nos quadrinhos eles falam que o poder do Wolverine não só tem fator de cura, só que ele tem uma mutação que ele vai ficando cada vez mais bestial. Tanto é que nos quadrinhos, quando o Magneto arranca o adamantio dele, ele vai ficando desenhado lá com os dentes escroto, andando que nem animal, pá. Sim. Uma das coisas que eles colocam nos quadrinhos é que de tantos em tantos séculos a mutação dele tá fadada a rebutar a memória dele, justamente por conta do fator de cura, né? Se tu tem muitos traumas na tua cabeça, isso aí prejudica teu corpo e tal. Então, faz sentido aquele Dente de Sabre ter envelhecido lá e se tornou mais animalesco, porque ele não tem adamantium e pronto. Aí. Porque ele tem centenas de anos, né? Então... Até porque bala, além de bala de adamantium não furar outro adamantium, uma bala também não apaga a memória de ninguém necessariamente, ela só mata o cara mesmo. Por que você levaria um tiro na cabeça, você perderia a vida, você perderia a memória? Já que o cara se regenera, era pra ele regenerar a memória, né? E se ele fosse pra perder a memória toda, era pra ele ter que reaprender a andar, né? Uma parada assim. Eu preferia a ideia de, cara, já apagaram a memória dele, que fazia parte dele se tornar uma máquina que mata sem pensar, entendeu? Parada da bala, eu lembro de um cara falar, eu vi no cinema, né? Eu lembro de ver um cara conversando com um amigo depois, assim, do filme, e o cara falando assim, cara, o Wolverine tomou um tiro na cabeça, a bala vai ficar ricocheteando na cabeça dele, é por isso que ele não tem memória, porque a bala... Eu falei, gente, a bala vai ficar pra sempre. Esse cara deve ter tido muitas aulas de física. É tipo o menu de DVD, fica batendo no canto da tela. Fica batendo no canto da tela. Eu posso ser antiquado, mas acho que quando se está noivo é porque já se cansou da gandaia. Sou ministro da Justiça. Tem ideia do que posso fazer com você? Sério? Vai querer falar grosso comigo só de cuequinha? Wolverine Imortal. É baseado em outra boa HQ do Wolverine, né? Sim, do Frank Miller. Exato. A melhor que aquele do Wolverine. O começo do Wolverine Imortal é igualzinho, que ele tá caçando um urso, que é assim no gibi também. Ele encontra o urso ferido por uma flecha e ele fica revoltado que o caçador não matou o urso, deixou ele agonizando. Ele vai atrás desse caçador, ele rebenta aquele caçador e tem todo o plot que leva ele pro Japão. É igualzinho. Não, eu acho maneiro que tem toda a parada dele, tá sonhando com a Jean. Uma das melhores coisas do X-Men 3, a gente tá falando no último podcast, pra mim é o fato dele, no final, matar a Jean falando que ama ela, tá ligado? Ela deixar de ser a Fênix e voltar a ter as feições da Jean. E isso tá atormentando ele virar um cara cabeludo no meio da floresta, cara, sabe? Eu acho que combina muito com o personagem, então. Começa promissor, sabe? Ele começa bem. Tem uma cena que eu acho maneiríssima nesse filme, que é quando ele salva o japonês lá, no começo, que ele tá nas guerras, né? Eles lembram que ele tava na Segunda Guerra Mundial, pá. Explode a bomba nuclear, mano. E o cara sobrevive e ele se regenera do zero ali. Mostra que o nível de poder dele tava no talo já. O mais impressionante é parar no mesmo lugar e não sair voando com a explosão, né? Era pra esse japonês vomitar as tripas dele depois de uma semana de radiação. Olha só, se fosse pra ser fiel aos quadrinhos da Marvel, era pro japonês virar o Hulk com a bomba. É verdade. Já começa aí. Não, mas tem uma parada que eu acho interessante. O Wolverine nos quadrinhos, nessa época, começo dos anos 2000, já tinham estabelecido ali que o nível de fator de cura dele é sinistro, que ele dificilmente morre. Tem uma série do GB, o X-Men Ultimato, que é, se você tiver só uma gota de sangue, ele pode reviver daquela gota. E aí já fica muito galhofa. Fica galhofa, o X-Men Ultimato é ruim pra caramba. O Deadpool tudo bem, porque o Deadpool tem um pacto com a morte. Eu gosto de pensar de que, tipo assim, cortou a cabeça dos dois, provavelmente eles não voltam disso. Só que o Wolverine tem a parada do ter adamante no pescoço dele, então não dá pra cortar a cabeça dele.
E o Wolverine, quando ele foi criado, ele não era bem assim. Ele tinha um fator de cura, mas você sentia medo. Na animação dos anos 90 tem vários momentos que ele quase morre, que ele fala, caraca, a gente sabe, quase te matou. Aí quando teve o Dia do Futuro Esquecido, que é uma HQ antiga, ele morre no futuro, um sentinela, mata ele. Só que quando começa a fazer os filmes dos X-Men, já tava com esse nível de poder no talo, né? E os filmes meio que abraçaram isso. E aí nesse filme, pra ele ter alguma dificuldade, pra ter algum drama, pô, morre, não morre, ele se ferir, eles trouxeram o conceito do Wolverine tá nerfado, que a personagem tira os poderes dele. Eu acho que foi uma ideia legal, só que depois o mesmo diretor usou isso muito melhor no Logan, né, cara? É bem melhor executado no Logan. O X-Men Origins é pior do que esse. Esse filme tem um roteiro, essa é a parada. O Origins do Wolverine não tem roteiro. Sim, mas eu gosto mais do X-Men Origins porque, apesar da história ser mais cagada, você vê mais coisas interessantes do que desse filme. Por exemplo, o Dente de Sabre. Nesse filme, eu tenho a impressão de que é um filme bem com uma linguagem de MCU, um filme genérico da MCU que não tem consequências. Ele é genérico e o final é muito ruim. Essa que é a parada. Aquela parada, seja para o bem ou seja para o mal, o primeiro filme marcou mais, né? E esse é mais esquecido. Ele pelo menos traumatizou, ele esquece, entendeu? Esse filme, qualquer parada do quadrinho, ele enfrenta aqueles ninjas. Inclusive, os ninjas que estão nesse filme são o Tentáculo, o Lucas, que é... Cara, maneiro. Uhum. Eles não puderam usar o nome Tentáculo no filme, mas no quadrinho é. Por quê? Porque o Frank Miller tava desenhando a história e ele tava fazendo o Demolidor ficar bom, fazendo ficar mais sombrio e tal. Aí ele cria o Tentáculo no Demolidor e depois, quando ele desenha o Wolverine, ele leva essa ideia pro roteirista dele enfrentar. E nem tem sangue, né? Se tivesse esse roteiro simples e tal, mas tivesse sangue, os ninjas, ia ser da hora, mas não tem. Vocês lembram como é que morre a Madame Hydra nesse filme? Vocês lembram como é que era? Não. Ela bate a cabeça num elevador, cara. Ela joga ela na corda, ela fica presa na corda, ela sobe da cabeça no elevador e morre. Cara, que Ela merda, cara. no elevador. Outras coisas que eu acho maneiras nesse filme, a cena que ele finalmente recupera o poder dele, que ele passa por aquela cirurgia lá, tal, que ele arranca o parasita do coração, que tava tirando os poderes dele. A cena de ação que ele volta com os poderes sinistros lá, lutando com aquele cara, eu acho maneiro. Ah, e é aquele cara que... Ele até fez Shogun agora. A única cena que eu acho da hora desse filme é aquele que ele pega o marido da garota que ele tava talaricando e ele joga do topo do prédio e a Yukio fala, como é que você sabia que tinha uma piscina lá embaixo? Ele fala, não sabia. O cara, coincidentemente, tinha uma piscina, cara. Essa cena foi boa. É aquela japonesa do filme, aquela ruiva, é Yukio. A Yukio é a mesma japonesa do Deadpool, Sim. cara. Why? Tu sabia disso, Lucas? Aquela japonesa ruiva é a Yukio, que é a namorada da mística adolescente do Deadpool. É Yukio, que o Deadpool fala, é a mesma garota. Aham. Não, mas ela teve uma vida diferente depois da viagem do tempo do Dia do Futuro Esquecido, ela virou... Tá na mesma linha do tempo. Porque, ó, a gente tem que lembrar uma das melhores coisas que tem nesse filme. Assim como tem algumas coisas boas no Origins, tem uma coisa muito boa nesse filme, Wolverine Imortal. Que é essa japonesinha falando pro Wolverine que ela vê a morte dele, ele tá segurando o coração deles nas mãos, que é justamente uma referência ao final de Logan. Sim. Porque o coração dela é X-23, né? O coração dele é a X-23. É ela prevendo a morte dele no filme seguinte. Pô, é muito maneiro. Eu achando que ela só tava vendo a cena dele arrancando o próprio coração pra retomar o fator de cura. Eu acho que é isso, tá, cara? Acho que é isso. Não é. Os caras entrevistaram o Mangold. Eles já tinham mais ou menos a linha do roteiro do próximo filme. Ou foi o Miguel que ele quis dar. Não. A gente já tinha planejado isso aí, sim, com certeza. O diretor desse filme é o mesmo diretor do Logan, né? Que é o James Mangold. Então, o que é incrível. Como é que ele faz essa merda e depois faz Logan? Ele fez Ford versus Ferrari, que é o filmaço, e ele fez o último Indiana Jones, que é uma catástrofe. É. O cara mais 880 do mundo. Impressionante. O último filme dele é o Indiana Jones, né? Então no próximo filme dele a gente tem que assistir, porque deve ser bom. Vai ser bom. O próximo filme dele vai ser Poderoso Chefão 4, tá ligado? Vai ser legal. Cara, eu tava achando esse filme nota 6, 6,5, assim. E aí tem um final e simplesmente virou 2-0. Virou uma merda. Ficou muito ruim. Na hora que o cara corta o garra de adamantio, enfia um cano pelo osso do Wolverine E suga o poder dele pelo osso, né? Esse aqui é o fator de cura mutante que tá dentro do osso. Tá dentro do toco do osso lá, cara. Tipo, eu falei, cara, corda, eu quero ir embora. Eu quero ir embora agora, eu quero ir embora. não, voltaram com esse maldito plot de adamantio cortando adamantio. Nossa, mano, é surreal, mano. Cortar de novo a garra do Wolverine, deixar ele com garra de osso, vai tomar no c, meu irmão. Não, ele tá com o corpo inteiro de adamantio, nem teve a cena do Magneto arrancando adamantio, né? Mas ele tá com as garras de osso e não leva a nada. Tanto é que no próximo filme, que é o Dia do Futuro Esquecido... Dá a entender que o Magneto botou de volta as garras. Tipo assim... Não, dá a entender, mas o que eu quero dizer é que não leva a nada. Pra que fizeram isso, entendeu? Um destaque, né? Que o Silver Samurai, a sorte dele, o azar, não sei, que ele não tem uma fanbase tão grande quanto o Deadpool. Porque a esculhambação que fizeram com o Silver Samurai nesse filme é nível que fizeram com o Deadpool no filme anterior, cara. É insano
Mano, É muito. ele é um mecha. Ele é um mecha pro japonês lá, cara. É. Eu li as HQs que aparecem ele, eu achei o Silver Samurai um personagem da hora. Daí eu fui ver o filme e falei, pô, vai ter Wolverine contra o Samurai, sabe? Vai ser da hora. E o personagem que é o Silver Samurai nos quadrinhos, ele tá nesse filme. O cara deixou de ser samurai e virou um arqueiro. Ele é um cara que tava caçando o Wolverine. Ele não é o Silver Samurai, ele virou um outro cara. Why? Não, e a motivação do vilão, né? Aquele velho que ele salvou no começo, promete pra ele tirar os poderes dele pra que ele possa envelhecer, porque a grande parada é que o Wolverine tá amargurado por ter matado a Jean. Ele também parece que se lembra do Origins, que ele perdeu a mulher lá. Então ele fica aquela coisa, todo mundo que eu gosto morre, todo mundo que eu gosto morre, eu sou uma arma. E ele quer morrer, quer envelhecer, quer morrer. E aí ele vai lá na casa do velho, daqui a pouco tem a conspiração toda do tentáculo, da Dame Hydra, não sei o quê. E aí no final ele descobre que o velho, que era o samurai de prata, tava numa armadura pra ele poder continuar vivo, porque o velho não queria morrer, então ele queria pegar os poderes do Wolverine pra ele não envelhecer, porque ele queria ser imortal. Só que o Wolverine foi na casa dele. Por que eles não capturaram o Wolverine lá na casa dele no começo e sugaram os poderes dele lá? Você era pra falar, olha só, eu quero virar imortal, você quer deixar de ser imortal, eu tenho como fazer isso. Vamos lá. É um problema que não existe, né? Tipo, eu te ajudo, você me ajuda. E daí ele fala, não sei. E por que você não sabe? O cara faz tipo um plot de novela mexicana. No quadrinho, quando ele vai lá pro Japão e tem essa história, ele já conhece aquela mulher, a japonesa, ele já é apaixonado por ela. Beleza, vai conhecer nesse filme, não tem problema. Mas o romance tem que ser bem feito. Esse é outro romance que não funciona, né, cara? O Wolverine, primeiro, que ele passa mais tempo com a Yukio do que com a namorada dele. Não, Primeiro ele ponto. passa mais tempo sonhando com a Jean, que é realmente alguém que tem sal. Ele não se entrega totalmente a essa japonesa no filme. E outra coisa, nos quadrinhos até tem um triângulo amoroso. Tem ela e tem uma outra mulher. E parece que ele meio que gosta, tem uma atração ali. Essa outra mulher parece que é meio vilã ou anti-heroína. Só que os quadrinhos não é esse plot, que ele quer envelhecer, ele quer morrer. Nos quadrinhos, o Wolverine tá num conflito entre o lado humano dele e o lado animal. Então, você tem uma mulher que representa o lado mais puro dele, o lado mais bom, e essa outra mulher que, se ele abraçar ela, ele vai estar abraçando a natureza mais má dele. E ele vai pro Japão muito através da sabedoria do Japão, dessa arte marcial que ele pratica, que ele aprende com os mestres lá e tal, muito pra controlar essa fúria dele. Então, olha como é que o negócio é muito mais bem amarradinho. Até o romance servia pra amadurecer o personagem. Sim. Pois é, né? Bolas de quem eu tive que pra ter o meu próprio filme? Eu não posso contar, mas rima com Wolverine. E fica entre nós, o carcaju dele é bem mais peludo do que você imagina, tá? Foi, eu acho que em 2013 que teve aquele vazamento, né, da animação lá. Daquela cena de abertura do Deadpool, que o Ryan Reynolds intencionalmente vazou. A maior história de redenção do super-herói de todos os tempos. É, com certeza. Ele tava tentando fazer a Fox entrar em um acordo pra fazer o filme dele e eles não davam ok, né? E aí, quando vazou essa filmagem, todo mundo adorou isso, né? O cara fez o filme acontecer e tal, né? Impressionante. E no caso do Ryan Reynolds, fizeram que nem origem, queimaram o cara voltou de novo. O cara também já tinha feito Lanterna Verde, Blade Trinity, né? Então, porra. É curioso que o Ryan Reynolds ele precisou dele pra provar uma coisa extremamente óbvia, né? Você dá pros fãs aqui do que eles querem dar sucesso, cara. Como que vocês gostam do Deadpool? Assim, pô, eu vou entregar ele assim, então. Entregou exatamente como os fãs queriam e pronto, deu certo. E outra coisa que ele fez, né, aprendendo com os erros do passado, foi o seguinte, né? Pegou os quadrinhos, então tem o Deadpool. O que o Deadpool é? Mercenário tagarela. Então, se a gente vai fazer um filme dele, primeira coisa, não costure a boca do mercenário tagarela. Óbvio, né? E é perfeito pro Ryan Reynolds. A personalidade dele é essa. O Deadpool na vida real, tá ligado? Ele é o Deadpool é ele. Ele tem uma frase do Deadpool no gibi que ele fala: sabe por que eu uso uma máscara? Você também usaria se a sua cara parecesse o Ryan Reynolds depois que ele fosse atacado, acho que não sei por quantos cachorros. Ele fez uma piada com o Ryan Reynolds. E o Ryan Reynolds sempre foi muito fã do Deadpool, né? Então tinha essa ligação entre os dois desde o princípio, né? O começo desse filme ele cria uma fórmula que vai se repetir por todos os filmes do Deadpool. É justamente você começar o filme já com o Deadpool numa baita cena de ação e fazendo as piadas, quebrando a quarta parede. Tipo, o filme é isso. Vocês vieram ver isso e tá aí. Censura acima de 18 anos, né? Eu acho até que no primeiro filme é melhor do que no 2, né? Eu acho que o 3 aqui é melhor, por motivos óbvios, mas enfim, no primeiro filme é muito da hora. Por quê? Tu vai contar um filme de origem do Deadpool, se você começa contando a origem dele, enquanto ele ainda era o Wade Wilson, mercenário lá, se apaixonando pela mulher, até ele virar o Deadpool, as pessoas iam perder o interesse já na metade do filme. Por quê? Ah, me prometeram um filme diferenciado aqui, quebrando a quarta parede, não sei o quê. E não, tá um filme genérico aqui de origem super-herói. E aí isso aí é deslanchar lá pro meio do filme. Os caras vão revezando, mano, a cena de ação que tem o Colossus, que tem tudo isso que o cara foi pra ver, revezando com a origem, fica perfeito. Acho que um dos melhores filmes de origem que eu já vi é Deadpool 1, sem sacanagem, que é muito bom. É, deixar o filme fora de ordem, é bem estilo Tarantino, né? Vai mesclando pra poder dar um ritmo diferente, né? Um filme que faz um pouco disso, mas não é do mesmo nível que o Deadpool, né? O Batman Begins e o Superman, né? O The Man of Steel. O Batman Begins eu acho que é desnecessário porque
poderia ser na ordem certinha, a não ser que fosse começar já com o Batman em cena, aí justificaria. Mas o Deadpool não, ele faz justamente isso, já começa mostrando o herói e ele vai voltando, pô, é da hora. É legal mesmo, é maneiro mesmo. Aí ele começa com aquela cena de luta e os créditos aparecendo com o carro explodindo. As cenas dos créditos passando, depois volta e ele conta porque o carro explodiu. Foi a cena que vazou, né? Foi a cena que vazou. Boa parte do filme é a cena que vazou. O filme tem um orçamento muito pequeno, né? Por isso que ele tem tanto sucesso, que é um orçamento ridículo, assim. E aí os caras fizeram muito com pouco, né? É que o texto que ajuda, né? As piadas são muito boas, né? Então, tipo... E, o Colosso chega e fala que vai levar ele até o professor Xavier, aí ele fala Patrick ou McAvoy. A linha temporal me deixa tão confuso. Então, você não precisa de grana pra fazer piada, você precisa de um bom texto, né? O ponto positivo do primeiro Deadpool é que os personagens são muito bons, o texto é excelente, as comédias são muito boas, o ponto fraco dele é o vilão, o vilão genérico, né? Mas a piada que fazem com ele é que ele tirou o nome dele do detergente, a piada que eu achava. E a história de origem ali, ele lidando com câncer, e aí vai procurar um tratamento pra despertar o poder de mutante, ele fica naquela máquina lá que deixa ele sem ar, eu acho muito maneiro, assim. Não, sim. É fiel aos quadrinhos, né? Mantém a essência, né, de ele participar da experiência da parada. Nos quadrinhos ele tem ligação com o Wolverine, mas não botaram isso no filme, até porque já teve aquela merda no X-Men Origins, então dane-se. O Colossus é uma piada nesse filme, né? O Colossus não tem aquela seriedade, ele não é metido a Capitão América, assim, certinho, escoteiro, como ele tá no filme. Ele tá pra fazer uma paródia com um super-herói clássico, né, tradicional. Sim. Mas, ainda assim, a gente consegue ver, nossa, olha o Colossus. Inclusive, essa dinâmica do Deadpool com personagem sério se repete nos 3 filmes. No primeiro com o Colossus, no segundo com o Cable e no terceiro com o Wolverine. Sim. Eu achava o Colossus desse filme inacreditavelmente maneiro. Eu gostava muito do fato dos personagens do filme do Deadpool ter os uniformes bem clássicos, assim, sabe? É que o melhor ponto do primeiro Deadpool, primeiro é a questão de novidade, né? A gente não tinha visto um filme de super-herói com esse tipo de zoeira antes. Ele zoa outras empresas, outras franquias, cara. E violência também, né, cara? Muita Eu violência. lembro que eu fui ver esse filme com uma ex-namorada minha e a gente tava no cinema e ele enfia 2 espadas no bucho de um cara e congela a cena. Ele fala, você deve estar se imaginando, meu namorado me chamou para assistir um filme de herói e esse cara tá enfiando 2 espadas no estômago de outro cara. Ela achou super divertido, tipo assim, ela não era nada de nerd, assim, tipo, foi uma parada que pegou muito todo mundo, porque era um filme de comédia, sabe? Tem romance, o romance é bem feito no filme. O romance é muito bem feito no filme. Tem uma coisa que a gente não comentou do primeiro filme que eu acho que a gente precisa pelo menos citar, que é o Super Hero Land. Ah, é. O meme que veio desse filme foi essa piada, cara. Superhero Landing! Pouso de super-herói. Ela vai fazer o pouso de super-herói, espera só. Pouso de super-herói! Eles estão aguardando você na Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi há muito tempo, Charles, há muito tempo. Não há novos mutantes, você entendeu? Nenhum mutante nasce há 25 anos em lugar nenhum. Você sempre achou que fazíamos parte do plano de Deus. Mas talvez tenhamos sido um erro de Deus. Você me decepcionou demais. Quando eu o conheci, você tentava fazer carreira lutando em gaiolas. Um disfarce para sua vida de assassino. Você era um animal, mas nós o acolhemos. Eu te dei uma família. E todos se foram. Logan. O Logan, eu acho que talvez ele seja o único filme de super-heróis que é daqueles que a gente leva a sério, que é um filme mais sério, que a gente consegue botar na mesma prateleira que o Cavaleiro das Trevas. Acho que ele é o único. Ele tá no mesmo nível do Dark Knight. Incrivelmente bom e sério. Primeira vez que a gente viu o Logan com mais de 18 anos a faixa etária, né? Então, muito por conta do sucesso do Deadpool, a Fox viu, não, beleza, a gente pode fazer um filme do Wolverine, né, realmente pra adultos mesmo, né? Tem sangue, coisa que nem no Batman Cavaleiro das Trevas tem. A gente vê realmente o Wolverine ali. O Logan ia começar com a cena do professor Xavier matando os X-Men, né? Só que o diretor, ele desistiu no final porque não é um filme sobre os X-Men, é um filme sobre o Logan. Então, porque o foco do filme não está no que aconteceu, e sim como eles ficaram após o acontecido. Então você não precisa... Exato. E o Logan, ele segue uma estrutura de narrativa que é uma estrutura bem simples. Ele é um road trip. E ele pegou um elemento que estava muito popular na época e continua popular de certa forma até hoje, que é você ter um cara completamente quebrado, ele encontra uma criança, eles desenvolvem um elo ali e meio que um salva o outro. Que é o plot do
Us, é o plot do The Walking Dead da Telltale. Mas eles pegam desses elementos, eles falam, vamos deixar o negócio violento, vamos deixar o negócio dark, vamos focar no emocional do negócio e vamos desenvolver em cima disso. E vamos pegar os personagens quebrados nessa jornada aí pra ver se eles conseguem se reencontrar espiritualmente, de certa forma. E é uma estrutura simples, mas quando ela é bem executada, ela é muito boa. Ela funciona muito bem. Os caras pensaram, pô, a gente vai trazer 2 heróis, Wolverine, que era a cara dos X-Men, e o Professor Xavier, que era os X-Men mais poderosos, né? E a gente vai trazer eles com uma parada mais mundana, de tipo assim, um tá com Alzheimer e o outro tá com câncer, sabe? Você tem o telepata mais forte do mundo, ele tem um problema psicológico. Exato. Aquela cena que o Xavier surta, que fica todo mundo paralisado, ele vai chegando no Xavier matando um por um, gala na cabeça de cara por cara. Assim, a gente sabe que o Xavier era um mutante. Tanto que todo o plot do X-Men 2 é ele matar todos os mutantes. Eles iam usar ele como uma máquina de extermínio. O fato dessa mente estar descontrolada realmente é uma parada muito maneira nesse filme. Assim. E a parada justamente entra nesse fator, que o filme ele não te entrega as coisas de forma fácil. Tu tem que pensar o que aconteceu. E muita gente interpreta mal a parada da intoxicação por adamante. O Wolverine não passou a se intoxicar por adamante do nada. Ele sempre esteve sendo intoxicado por adamante. O fator de cura dele que tancava essa intoxicação. A partir do momento que o professor Xavier surtou e isso matou todos os X-Men, menos o Wolverine, ele foi o único que sobreviveu, mas ficou fudido. E você pode interpretar que tá uma parada psicossomática também, né? Por ele não estar bem de tanta merda que ele já viveu, e o filme relembra o colarzinho lá dele quando tava no exército, mostra ele até com a espada de quando ele foi no Japão. E muitas dessas coisas você pode imaginar que aconteceram no canon do Wolverine, e fora essa ainda de perder os X-Men, isso é uma parada que pode afetar os poderes. É uma interpretação, que eu quero dizer. Sim. Assim como o Homem-Aranha perde lá os poderes no Homem-Aranha 2. Né? Eu só acho que poderia ficar melhor pra ser um filme bem fiel mesmo à essência do personagem. Eu acho que muitos vão discordar, mas não ter aquele clone do Wolverine como vilão, ter o Dente de Sabre de algum jeito, entendeu? Mesmo que fosse um terceiro Dente de Sabre com outro contexto. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu acho que teria 2 problemas. Primeiro, de ter um Dente de Sabre, é que ele não tem nenhuma ligação no filme e ele não teve ligação direita com o Wolverine nos filmes também, no geral. E o segundo problema, ele encarar o outro Wolverine é simbólico, que é tipo ele encarando a própria escuridão dele, o próprio lado animalesco dele. O auge dele, ele era aquilo, ele era um ser imparável. E ele enfrenta isso agora. Então eu acho que é poético, assim. Você tá se enfrentando na sua melhor versão, sabe? E ele vem pela melhor versão pelo que ele estava lutando. A melhor versão lutava porque como um animal. Ele estava lutando para proteger aquelas pessoas, para proteger da filha dele. Que, inclusive, que quando ele vai para o final, ele fala... Então, essa sensação, né? A sensação não a sensação de estar morrendo, mas a sensação de ser o pai, sabe? Sim, isso. Mas se fizesse só umas mudanças ali para ter um jeito de ter o Dente de Sabre bem feito, aí ia ser, além de ser um filme incrível do Wolverine, ia ter o Wolverine enfrentando o arco inimigo dele. Se já existisse um Dente de Sabre bem desenvolvido nos cinemas, ia ser mais fácil, porque aí você pega realmente um inimigo que já tá bem estabelecido, num filme ali que foi bom, entendeu? Que já tinha esse vilão. Agora, não existe isso. Eles iam ter que desenvolver essa relação nesse filme, e esse filme não é sobre isso. Olha essa cena, Wendel. X-24, que é o clone dele, mata o Professor Xavier. Ele vai até o Professor Xavier e pega ele no colo e fala assim, não fui eu. O desespero dele, do Professor Xavier saber que não foi ele que matou. Exato, você perdia essa cena. Então, eu não mexeria em nada, assim. É um filme que... mas se bem que o Dente de Sabre tem mesmo uma barba ali, ele poderia olhar no escuro e achar... mas não é, não. Outro é a versão dele mais nova, essa coisa. Mas no escuro, né, o velho já tá gagá. E outra coisa, né, nessa cena aí, tem aquela família que dá abrigo pra eles, né, e os caras morrem à toa, assim, por estarem perto do Wolverine, né, aquela parada de todo mundo que o Wolverine gosta, que ele começa a construir afeto, morre, né, por causa... Ou ele mata, ou as pessoas morrem por causa dele. É a parada da violência, né, quando você é uma pessoa violenta, a violência vai até você. Remete ao X-Men Origins Wolverine, que morre de velhinho também, que dá um abrigo pra ele. Sim. Como fazer aquela cena do X-Men Wolverine Origins 1000 vezes melhor, sabe? Foi essa do louco. Exatamente. E tem aquele momento que ele tá genuinamente feliz, né? Da hora do jantar ali, que ele sorri, o Professor Xavier conversando com as pessoas normalmente. Então ele ri, ele se permite estar alegre, saca? E aí depois é só merda. Sabe por que funciona essa cena? Primeiro que você tem consequências dela, coisa que no Wolverine Origins não tem, que eles dois morreram lá e você esqueceu deles na outra cena. Exato. Todo momento de tensão que leva para um momento de alívio, que gera um momento de tensão maior ainda. A tensão e o alívio no Wolverine Origins não existe, porque não tem roteiro. Como aqui tem um roteiro que funciona, você consegue trazer essas emoções e você consegue trabalhar elas com um certo dinamismo. Então, por isso que essa cena funciona maravilhosamente bem. Você perde Xavier nessa cena. Pela segunda vez no cinema, né, e é a melhor vez que ele morre, né? As melhores atuações também. O Jackman, o Patrick Stewart estão espetaculares nesse filme. A Daphne King é X-23, cara, a atuação dela nesse filme é melhor que todo mundo do Wolverine Origins junto, sabe?
filme. Ela é retratada no filme como filha do Wolverine, mas ela é tratada também como quase como um filhote do Wolverine. Você reparar, os dois são animais no filme. Sim. Já é um animal mais velho, então ele já tem mais controle do que ele tá fazendo. A X-23, ela é um animal filhote que não tem controle direito das ações dela. Então, quando ela vai lutar, ela faz um regaço, cara. Por que ela faz um regaço? Porque ela é um animal descontrolado, é um filhote, de certa forma. Ela é tratada desse jeito. Vale destacar também que a X-23, ela não foi criada nos quadrinhos, né? Ela foi criada no desenho do X-Men Evolution. Sim. E nem a Arlequina, só que ela, diferente da Arlequina, é uma personagem decente, né, cara? Sim, a X-23, ela é realmente útil, assim, ela é uma máquina de matar. Lembrei de uma parada foda desse filme. Ele tem uma das melhores apresentações de personagens. Vocês lembram como é a primeira cena da X-23, quando ela aparece pela primeira vez? Que ela vai escondida no carro, não é isso? E aí ela vai, pega o cereal lá, e aí vai aqueles caras, aqueles... Ela aparece carregando uma cabeça que ela tinha acabado de decapitar, cara. E aí ela vem andando com a cabeça na mão e taca, assim, tu cai. Exato. Nossa, que cena Não, e a cara do Wolverine é a melhor, tipo, a cara dele vendo ela com as garras. Não, e depois também tem uma outra cena que é muito boa, que os caras estão conseguindo imobilizar ela, e aí, tipo, ela solta a garra no pé, mano. E ela dá uma bicuda na cabeça do cara com a garra, e tu fica, caralho, o moleque tem a garra no pé. É da hora mesmo. Eu acho maneiro que eles mantêm muito a personalidade do Logan nos filmes todos, assim. É o mesmo personagem, só que ele vai, né, passar os tempos, ele vai ficando mais ranzinhos ainda, né? Pô, tem aquela cena que é sensacional, que pela primeira vez ele tá encontrando alguém que tá vivendo pelas mesmas experiências que ele teve, assim. A menina, ela sonha com gente machucando ela, e ele fala que ele sonha, só que ele tá machucando as pessoas. E aí ela fala, eu só machuco as pessoas que me machucam. Aí ele fala, não tem diferença. Pô, nesse, você tem a morte do Wolverine, que é uma das cenas mais tristes de um filme de herói de todos os tempos. Quando o Logan tá morrendo, ele diz pra X-23, não seja aquilo que fizeram de você. Ou seja, não é porque fizeram um monte de merda com você que você tem que ser um assassino, né? Você tem que passar aquela violência adiante, né? Sim. E ela vira a cruz do túmulo dele num X e tu acaba com o coração do nerd, né, mano? O nerd chora demais. Não, e o X no mundo dos X-Men é realmente uma cruz, tanto é que o Wolverine tava crucificado num X no Deadpool. É verdade. Aquela organização que faz os clones, que tá no filme, chama Alkali. Alkali é o nome da base militar que tem a origem do Wolverine. O filme que veio antes desse foi o X-Men Apocalipse, né, na hora de lançamento. A cena pós-crédito do X-Men Apocalipse é os caras lá do Projeto Arma X pegando o gene do Wolverine. Ah, ele fugiu, mas a gente tá com o sangue dele. Pra explicar depois que ele teria uma filha, o clone, no filme do Logan, cara. A parada eles fizeram como se fosse a Marvel ali querendo amarrar as coisas. A Fox tenta amarrar alguma coisa, ela quer 200 pontas soltas. Mas deixa eu te falar, falando agora com o Wendell, que é o especialista da linha perfeita da Fox. Esse Wolverine, ele é o do final do X-Men Dia do Futuro do Pretérito Perfeito, não é isso? Segundo a Fox, né? Então, ele não matou a Jean Grey, mas ele viveu esses fatos, porque aquele Wolverine do final lá, ele viveu tudo que aconteceu. Viveu, Ele lembra disso, só que a Jean Grey estava viva no final de 2024, né? O fato dele ter matado a Jean Grey é citado em Logan em algum momento, não? Só na versão estendida. Ah, é verdade. Mas é que tá, sabe quem cita? O professor Xavier. E o professor Xavier também sabe dessas paradas. Ele viu na mente do Logan, é verdade. Não, ele viu na mente do Logan, ele conversa com o Xavier da outra linha do tempo, do Dia do Futuro Esquecido, a merda toda que ia acontecer. Tá entendendo que a Jean estaria viva naquele futuro perfeitinho lá, do Dia do Futuro Esquecido, porque uma vez que o Xavier viu a merda que deu no confronto final, ele impede, ele não fica tentando reprimir a Jean Grey, evita esses erros. Por isso que tudo supostamente teria dado certo. Então o Xavier com Alzheimer lembraria e acharia que aconteceu realmente. Daí dá pra entender realmente que o Xavier surtou depois de toda essa merda do Dia do Futuro Esquecido, aquele final. Ele foi lá e teve Alzheimer e matou os X-Men. É porque, assim, eu sempre levei em consideração como se fosse o futuro da linha que a Jean morreu. Por quê? Por que eu acho isso? Porque eu acho que a Jean Grey, pelo menos ela não teria morrido numa situação dessa, sabe? Ela é uma mutante muito poderosa pra morrer mesmo pro professor Xavier ali, sabe? Ela também é uma telepata. Ah, mas aí é uma parada que pode abstrair, porque você não viu nada. De repente a Jean morreu até antes. Não, sim. O ideal, a trilogia perfeita do Wolverine seria X-Men 1 e 2 e Logan. Até porque você não tem no filme ele citando que matou a Jean, no Logan, só na versão estendida. E X-Men 1 e 2 são bons filmes do Wolverine, não necessariamente dos X-Men, né? São filmes redondinhos ali, apesar de mais simples. Não tem essas cagadas todas que a gente vê, essas galhofas todas. Constrói a relação dele com os X-Men e com o Charlie. Sim. Só que tem um problema. Não era pra ele ter aquele colar do exército nesse filme do Logan. A não ser que ele tivesse realmente mudado o passo, entendeu? Porque ele joga o colar dele no Lago Alkali e aquilo é alagado depois.
Eu consigo enxergar como esses filmes da Fox, cada um se passa em um multiverso diferente. Eu acho que X-Men 1 e 2 é num multiverso, X-Men 3 é em outro, o Wolverine Imortal é em outro, o Wolverine Origins é em outro. Mas essa é até que é a melhor explicação. Mas o que eles querem dizer, cara, é realmente que é tudo numa linha só. Tanto é que agora no Wolverine eles falam que Logan se passa no universo do Deadpool, pô. Tô perdidaço, aqui não faço ideia do que vocês estão falando, tá vendo? Eu tô falando. Sabe uma coisa engraçada? Que eu vi esse filme do Logan com o Lucas, né? Aí o Xavier, nesse filme, ele tem os cabelos grandes atrás da nuca, assim. Aí o Lucas meteu, ué, mas o Xavier não ficou careca porque o Apocalipse arrancou o cabelo lá? Como é que cresceu de novo? Acho que o Striker conseguiu calar sua boca. Oi? Sou eu. Esquenta não. Só tô consertando a linha do tempo. Então, 2 anos depois do primeiro Deadpool e 1 ano depois do Logan, veio o Deadpool 2, né? Sim. E ele começa zoando o Logan na primeira cena, que é ele se matando chateado por causa da morte do Logan. Sim, exatamente. O Deadpool 2, de certa forma, mais grandioso que o primeiro, né? Ele tem ali o Cable, ele tem uma história um pouco maior, ele já tem mais orçamento, ele tenta ser um filme mais grandioso, só que infelizmente ele perde um pouco no fator novidade, né? Que ele mantém uma estrutura parecida com o primeiro, até na questão das piadas, como funciona a comédia, ele fazer uma dualidade com um personagem mais sério. Ele tenta trazer novidades, expandir mais aquele universo, traz X-Force, tem ali viagem no tempo, tem todas essas paradas. E ele é um filme da hora, mas ele não teve o mesmo impacto, eu acho, que teve o primeiro. Tanto que eu acho que a melhor cena do Deadpool 2 é a cena pós-créditos. Sim, ele mata o Deadpool do Origem. Ele mata o Ryan Reynolds antes de assinar pra fazer o Lanterna Verde. Cara, eu gosto muito da cena deles pulando de avião e todo mundo morrendo. É sensacional essa cena. Sensacional. E tem a parada do Pete também, que é uma piada muito boa. No O Brad Pitt também aparecendo por uma cena executada, é sensacional, cara. Cara, tem uma piada genial. A gente vai escalar o Brad Pitt pra ser um homem invisível. O cara bonitão, tá ligado? E assim, o Ryan Reynolds ligou pro Brad Pitt e falou assim: tu quer participar do meu filme? Só que assim, você só vai aparecer em uma cena durante, tipo, 5 segundos. E tem uma piada com isso em outro filme do Ryan Reynolds, que é alguma coisa invisível, que eu acho que é um amigo invisível do Ryan Reynolds que foi acreditado como Brad Pitt. Teve alguma coisa assim. Ele repete essa piada em outro filme dele. Esse filme tem zoeira com o MCU mais do que tinha, né? Porque aparece o Cable lá com o braço de aço, aí, pô, chegou o vilão aí com o braço de aço, igual um soldado invernal, não sei o quê. O Cable fala mó sério, né? Falando do futuro apocalíptico. Aí tipo, nossa, que sombrio, parece até que tá no filme da DC. Cara, tá muito. Pô, ele fala porque fecha o bico, Thanos. Fecha o bico, cala a boca, Thanos. Tem a piada dele repetindo o Wolverine Origins, dele querendo cortar as balas com a espada, só que ele toma todos os tiros, ele não pega nenhuma bala, né? Cara, essa é muito boa, cara. E o que eu gosto desse filme? Eles continuam fazendo algo que eles fizeram no filme anterior, que apesar de eles zoarem, eles trazem mais coisas do universo dos X-Men, que nos filmes dos X-Men não tem, porque eles ficam só naquela coisa que o Lucas comentou no podcast anterior, de ficar só brigando com o Magneto. Então, pô, nesse filme tem o Cable, que a gente sabe que ele é descendente do Ciclope, ele vem do futuro apocalíptico lá. Esse filme tem a coleira que tira os poderes dos mutantes, que a gente sabe que tem na animação dos anos 90, tem nos quadrinhos, né? E quando aparece o Fanático, é tosco, CGI, não sei o quê, só que eles falam que o Fanático é irmão do Xavier. E eu gostei do design dele, eu acho que até que ele intimida, sabe? Diferente do que a gente viu no X-Men 3. Tem a luta do Colossus com o Juggernaut também, que é maneiro. A cena que eu achei mais engraçada nesse filme foi quando o Fanático parte, Deadpool no meio. É legal que ele aparece, pô, sou seu fã, você apareceu no Thor, número tal, não sei o quê. Ele parte Deadpool no meio e aí começa as pernas de Deadpool crescer como se fosse um bebezinho. E aí tem a cena dele com um corpo normal e perna de bebê indo levantar do sofá pra abraçar o Cable. Aquela coisa mais medonha que eu já vi no cinema. Eles refazem a cena da Sharon Stone, cara, cruzando as pernas, vai com as pernas do Deadpool. Falando do vilão, né, que tem toda essa parada do molequinho lá, maneirinho e tal, mensagem. Eu achei que ele sendo também que o vilão do segundo é melhor que o vilão do primeiro. Uma coisa legal e ao mesmo tempo que eu fico meio chateado com esse filme tem a Dominó. E eu acho que a questão do poder dela ficou até engraçado, levou até aquela piada no final que ela fala um número aleatório pra desativar a bomba, que é uma boa piada. Mas o design dela tá muito diferente do design da Dominó, cara. Eu gosto tanto do design da Dominó, cara, eu acho tão maneiro. Coisa pálida, meio gótica, eu acho tão maneiro o design original dela. Eu nem conheço, então fica com a do filme, cara. Eu tinha um gibi do Wolverine, que aparecia Dominó e X-Force. E eu lembro que eu tinha lido, eu falei, pô, essa personagem é maneira, hein? Essa personagem é bem maneira. Eu fiquei falando, que sabe onde ela aparece no cinema? Ela apareceu. E tipo, em matéria de personalidade, até tá bem diferente de personalidade, pra ser honesto. Mas e o design também tá bem diferente. Acho que o que mais mantiveram foi a questão do poder mesmo. Pode fazer ainda um filme dos X-Men sério, né? Não acho que vai ser um personagem que vai estar... Não duvide, porque se for feito pela Disney, vai fazer uma série da Disney Plus dessa personagem. Isso é verdade. Eu já disse, você não é bem-vindo aqui. E em lugar nenhum.
Sai do meu bar. Só me dá mais uma dose e eu saio daqui. Oi, fofuxo. Eu preciso que você venha comigo agora. Olha, moça, não tô interessado. Beleza, mas eu tô super apressado, então levanta e vambora, vamos? As garras brocharam? É comum em Wolverines depois dos 40. Olha, o que eu acho do Deadpool 3, que eu acho curioso, o primeiro Deadpool não tem muito foco na história e tem um vilão fraco. O segundo filme falou, vamos consertar esses problemas aqui, e ele melhorou o vilão e tentou fazer uma história mais grandiosa. Mas o segundo filme é pior que o primeiro. Aí o terceiro falou, sabe tudo isso que a gente acertou no segundo? Vamos jogar no lixo. E por algum motivo o filme ficou melhor que o segundo, cara. O Deadpool é um filme muito estranho, sabe? Vamos piorar o que a gente melhorou, que o filme fica melhor. Os caras falaram no anúncio que eles não iam mexer em Logan. Que Logan tá lá, se passa no futuro, e que eles não iam mexer. Primeira cena é o cara cavando o túmulo do Logan, pisando o cadáver com arma. Eles começam falando, não, a gente ficou muito tempo sem se ver, não sabia se ia ter filme, a Disney comprou a Fox, que papo de direito, chato. Vocês devem estar perguntando, como é que a gente vai fazer esse filme sem cagar no clássico Logan? A gente não vai, a gente vai cagar no clássico Logan. Ele fala, como assim morreu? Não é assim que fator de cura funciona. E você pensa que o Wolverine vai estar vivo, igual o Superman lá na Liga da Justiça. Aí quando tu vê ele morto, ele começa a xingar. É, exatamente. Cara, que cena de ação iradíssima. O Deadpool usando os ossos de adamante do corpo morto do Wolverine no filme mais dramático, super-herói da história, pra matar todos os caras da AVT tocando bye, bye, bye. E não sei o cara com um tchaco, cara. E esses caras da TVA, eles não são fracos, eles incapacitaram o Loki. Os Vingadores tiveram que se juntar pra pegar o Loki, e a AVT transformou o Loki no nada. E o Deadpool realmente vai ser apelão no Guerras Secretas, porque ele transformou esses agentes em merda com o poder dele. Né? Pode ser os roteiristas também que fizeram isso. Nesse começo aí da cena do Logan, toca essa música Bye Bye Bye, que tá voltando à moda, né? O Sync, né? Essa música toca no X-Men 2 do Bryan Singer. O Wolverine, ele rouba o carro do Ciclope pra fugir da mansão Xavier com os mutantes. É verdade. Aí ele liga lá o rádio do Ciclope e tá tocando Bye Bye Bye, que tava fazendo sucesso naquela época. Aí o Wolverine faz uma cara, pô, que música de merda, e tira, tá ligado? Bota tipo um rock. Eu ia falar da parada da linha do tempo, né? Do Deadpool e Wolverine, eles estipularam que se passa no verso 10.000 e pouco, não sei o quê. A merda que eles falavam sempre, né? Que se passa tudo numa linha só. Tudo numa linha só, exato. Então, a gente até chegou a comentar antes do bagulho um pouco dos filmes anteriores, mas eu queria falar mais só sobre esses filmes mesmo. Rolou aquela parada do X-Men Futuro do Pretérito lá. A última cena, o Wolverine acordando no presente, que é 2024, no caso. Presente, assim... Seria um futuro, né, na época. Seria um futuro, que eles estavam lutando contra os sentinelas. Então ele acorda nesse mesmo futuro, que era 2024, né, pra época. Só que ele salvou tudo e tá todo mundo bem, porque ele voltou no tempo. Exato. Se ele tá em 2024 ali, e esse filme se passa em 2024, no momento que termina esse filme... Tem dois Logans vivendo paralelamente ali. Sim, e é uma coisa que o Bastos, né, que grava com a gente, Lucas Bastos, ficou no cinema. Não, mas é um absurdo, cagaram a cronologia porque tem dois Logans no mesmo universo. Mas qual o problema de ter dois Logans no mesmo universo dentro de todas as cagadas que a Fox já fez, cara? E um vai morrer mais à frente. A cagada começa quando vocês estão se preocupando com a linha temporal no filme do X-Men. A cagada já começa aí. Pra desistir, tá ligado? Dane-se, cara. Não, mas o filme do Deadpool, ele conseguiu fazer um negócio mais coerente do que 40 anos de filme da Fox, que a gente tá falando. Eu tenho que destacar aqui, antes que eu esqueça, estamos há 5 horas, mais ou menos, já somando tudo, falando de X-Men, e a gente deve ter falado do X-Men Dias de um Futuro de Pretérito, que não é presente, mas é futuro, umas 250 vezes. E nessas 250 vezes, em nenhuma a gente falou o título desse filme correto. Eu falei sim, eu falei, vocês falaram errado. Aí o Bastos falou, mas por que o Wolverine nunca apareceu nos filmes do Deadpool se ele tava na mansão Xavier? Eu falei, cara, porque nenhum X-Men aparece no filme do Deadpool, só aparece o Colossus. Até que o Deadpool fala, pô, engraçado, toda vez que eu venho aqui nessa casa eu só tenho um Colossus e essas duas aí. Parece até que os estúdios não tem dinheiro pra pagar mais X-Men. Mas o Wolverine tá lá, óbvio, pô. Ou ele tá na rua, sei lá. E ele cita que existe Wolverine, então... É que o cara tá de saco cheio, ele não quer esperar 2000 anos, então já quer resetar o universo agora, dando essa porcaria, e não vai esperar esses 2000 anos, mas não quer dizer que o Wolverine não esteja vivo ali. Ele só sabe que vai acontecer essa besteira daqui 2000 anos, e esse momento que ele quer encerrar é o momento que tem o Wolverine, porque ele vê todos os tempos. Ele viu que o Wolverine vai morrer em algum futuro ali, daqui a alguns anos. A partir do momento que ele morreu, a TVA já sabe, porque ela tá fora do tempo. Então, sim. É por isso que o Deadpool, ele vai pro futuro pra desenterrar o corpo do Wolverine, porque o Wolverine dele tá vivo. É uma coisa que a galera não entendeu. Então quer dizer que na época do Deadpool, o Wolverine morreu, mas o Logan não é num futuro distópico? Não, mas calma aí, gente. Aquele teletransportador da AVT leva o cara pra época que quiser. Eles vão lá pra 2012, dos Vingadores. Então, assim...
No podcast da Marvel Fase 4, uma crítica que o Lucas fez é que essas novas obras da Marvel, elas meio que cagam pra produção da Marvel anterior. Eles não têm aquela magia Marvel de você ver uma coisa e aquilo levar à próxima história. E Deadpool e Wolverine, apesar de a gente achar que seria um negócio muito à parte, assim, é a única obra que chega e fala, não, então, sabe aquela série Loki que você viu? Então, aquilo é importante. Os caras da AVT, quando aparecem, eles falam, não, agora a AVT tá nessa política aí de não apagar mais as linhas do tempo e tal, mas eu não tô nem aí. Mas por que a AVT não faz mais isso? Porque agora é o Loki, que é o novo chefe, ele não impede mais que existam novas linhas do tempo, né? Existe o multiverso agora por causa disso. A sensação que a gente tinha era que Kevin Feige realmente tinha se afastado dessas produções, né? E as pessoas que estavam encarregadas dessas produções não viam os outros filmes e séries. Como o Kevin Feige participou, a gente sabe que ele estava no set, ele participou da concepção de tudo junto com o Ryan Reynolds ali. Óbvio que o Ryan Reynolds teve muito controle sobre tudo, mas quando o quesito do universo da Marvel, eu acho que o Kevin Feige teve uma mão forte ali. Tu vê que tem todas as coisas relacionadas ao Loki e tal. É maneiro. Tudo bem amarradinho, o propósito do filme, assim, eu acho maneiro. Essa cena que ele tá na TV é muito maneira, né? Que ele faz continência pro Capitão América, e aí ele fica animadaço, né? Eu quero saber qual super-herói que não é fã do Capitão América. Todo mundo vai puxar saco dele, mano. E levou a melhor piada do filme. Os caras começam a explicar que o universo dele vai acabar porque o ser âncora do universo dele morreu, e aí eles mostram a cena do Wolverine morrendo e tal, e aí o pessoal da TVA começa a chorar. É muito bom. Que é uma cena que todo mundo chorou no cinema, né, mano? E, cara, isso faz a gente pensar, será que o Homem de Ferro morrer é o que tá destruindo o universo da Marvel? Porque o MCU também tá indo por ladeira abaixo, assim. E é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Logan, né, no universo dos X-Men. Morreu, sacrificou, o Homem de Ferro fez a mesma coisa no MCU, né? Eu acho que o Deadpool fala pro Rap, cadê o chefão? Tá falando do Tony Stark, né? Sim. Primeiro, naquela conversa dá a entender que os Vingadores ainda existem, né? E que o Rap tem uma importância nos Vingadores. É porque ali é 2018, é antes do Thanos invadir a Terra. Então isso que eu ia falar. Ele não fala que o Tony Stark morreu, ele fala que o Tony Stark não tá mais nativa, porque nessa época ele tava aposentado, mais ou menos. Ele não tava comandando os Vingadores nessa época? Acho que ele tava comandando os Vingadores. Não, ele tava comandando, só que ele falou que ele não faz serviço de campo, ele tava mais off mesmo. Ia casar. Por causa do Guerra Civil, isso não? Também. Vocês não repararam que o Deadpool, ele foi pro MCU, Terra 616, sem explicação nenhuma. Do nada. No começo do filme, né? Eu fiquei, como é que ele tá ali? Ele tinha uma máquina do tempo, não uma máquina de atravessar o multiverso, tá ligado? Tipo, não é a mesma coisa. De repente, essa máquina do tempo também ajuda ele a ir pra outros universos. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Ele tava com essa máquina do tempo e é meio que a desculpa que eles dão que ele usa essa parada pra ir pro universo da Marvel. Até porque você tem a piada dele matar o Ryan Reynolds antes dele ser o Lanterna Verde, matar o Deadpool do Wolverine Origem, então ele vai pra outros universos. Exato. E do Henry Cavill, que, pô, muito bom. Foi muito engraçado, mano. Aí, na moral, fiquei muito surpreso. Como é que vazou, não sei. A gente comentando dele alfinetando a DC, no Deadpool 2, isso aqui. Nesse, tá lá o Henry Cavill de Wolverine, porque era uma teoria, né, que o Henry Cavill ia ser o novo Wolverine. Uhum. Aí o Deadpool vai lá e manda, não, vai ser ótimo, venha trabalhar com a gente vai te tratar muito melhor do que aquele lixo de concorrência. Um detalhe pra essa cena, ele procurando os Wolverines e você vê vários easter eggs irados, né? Tipo, maravilhoso, olho. O Wolverine na Era do Apocalipse, cara, que tá sensacional sem uma mão. Old Man Logan, cara, na cadeira com a espingarda. Old Man Logan. Porque o filme Logan ele tem pouco a ver, tem só o conceito a ver com o quadrinho. Sim. Wolverine lá crucificado no X, é uma capa clássica de X-Men também. Eu achei iradaço a barba e o cabelo do Wolverine, porque fizeram várias vezes o cabelo dele fiel aos quadrinhos, só que conseguiram fazer mais fiel ainda, cara. E teve o Wolverine anão. Aí tá falando Wolverine baixinho, ele, que bonitinho. Eu achei muito bom. Sempre teve um ou dois gato pingado, o Hugh Jackman não é bom Wolverine porque ele não é baixinho, né? Poderia ser, né? Mas aí botaram o cara anão, mano. Você tem o Wolverine versus Hulk. Fazendo referência à capa do John Byrne. Naquele desenho Hulk versus, tem o Hulk versus Wolverine, eles refazem essa cena do quadrinho também, e aí tem o Deadpool no meio, e o Hulk dá esse soco no Deadpool, que foi referência também ao desenho. O Hugh Jackman, na época de Logan, perguntaram pra ele, tem alguma coisa que te faria voltar a interpretar o personagem depois dessa despedida? Aí ele falou assim, zoando, né? Não, só se eu fosse pro MCU e tivesse uma luta contra o Hulk, porque os personagens são inimigos nos quadrinhos. Eu senti falta de pelo menos a gente ter um pouquinho dessa luta. Mas tu duvida que... Queria muito, mas eu acho que vai ficar pro filme dos Vingadores, isso vai acontecer em algum momento. Estavam falando sobre um possível filme do Hulk de novo, se fizesse o filme do Hulk, o vilão fosse o Wolverine. Não, e com certeza o Hugh Jackman vai fazer esse filme dos Vingadores, cara. Ele, o Deadpool,
contar nesses filmes, com certeza. E vou te dizer mais, hein? Tobey Maguire, meu Deus. Deadpool, ele vai ser uma arma secreta, porque esse poder dele de quebrar a quarta parede, com certeza vai ser uma parada que eles vão usar pra explicar que ele consegue enxergar em 3 dimensões. Parada do Deadpool. E atrás do Wolverine. Wolverine que ele encontra pra ele é o pior Wolverine de todos. O pro Deadpool é muito significativo isso, né, cara? Eu acho maneiro a participação do Wolverine, uma coisa que tá presente nesse filme é o plot dos mutantes sofrerem preconceito dos humanos. Mesmo sendo agora MCU, que tem um monte de herói, a gente começa a pensar, pô, mas por que a galera não tem preconceito com os Vingadores? Como tá nesse universo paralelo, que não é da linha do tempo dos Vingadores, eles podem continuar trabalhando isso. Então o primeiro filme da MCU que trata dos X-Men é esse, e eles não jogaram fora o plot principal da parada. Mesmo sendo maçante, que fizeram isso várias vezes, ainda assim faz parte da essência dos heróis. Eles são os X-Men por causa disso. E o Wolverine tá lá no bar, o cara não gosta dele porque ele é mutante. Era um Wolverine também que saia matando gente inocente também. Sim, mas os X-Men foram mortos porque os humanos provavelmente fizeram sentinelas, né? Cara, engraçado que sabe que eu acho que esse Wolverine, ele deixou a galera do Strike matar os mutantes lá na mansão, sacou? Pode ser. Saca? Que tipo, ele devia estar bêbado, sei lá. Fala que quando ele volta pra mansão bêbado, tá todo mundo morto. Tá todo mundo morto. A impressão que eu tive foi essa, assim, que o Wolverine que a gente viu do Logan, ele lutou lá contra a galera do Strike e esse não tava presente na parada, as crianças todas morreram. De repente, é o universo dos X-Men 1 e 2, só que eles usavam o uniforme clássico. Uns eventos parecidos, sabe? Porque na série Loki tem aquele Loki velho com o uniforme dos quadrinhos, e ele fala que ele foi lá podado, né, pela AVT, porque ele não morreu por Thanos como deveria morrer, ele fingiu que morreu. Então ele passou por todos os eventos dos Vingadores, da MCU, até o Guerra Infinita, só que ele usava o uniforme classicão dos quadrinhos. Então esse Wolverine pode ser o Wolverine do X-Men 1 e 2, só que usava o uniforme clássico dos quadrinhos. Sim. A Marvel começou a melhorar, mano, de uma hora pra outra. Esse Wolverine, parece que ele conhece os Vingadores. Parece, ele não fala quem é Vingadores, que nem o Tobey Maguire lá. Esse pai, ele lutou contra os Vingadores, porque ele começou a matar um monte de gente, né, esse pai. Pois é. E venceu, porque ele tá vivo, né? Pô, ele matou os Vingadores inteiros, cara. A pessoa, eu acho que é demais, né? E falou da cena mais foda do filme até agora. Wolverine colocando a máscara. Esse filme fez até a Madonna ficar bom, cara. Pois é. Tipo... Sensacional. Ele com a máscara já é uma parada que tinha que ter acontecido já muito antes, né, cara? Tu vê que parece certo. E ficou da hora. Ficou toda hora. E eles metem o CGI ali uma hora, que o Wolverine fica com uma cara mais animal, assim, e ele fica numa postura que parece que ele é um pouquinho mais baixinho do que o Ryan Reynolds, e fica da hora a pose dele. A atuação dele é muito boa. Ele poderia estar falando, por exemplo, com a X-23, na frente da fogueira, uma baita atuação do Hugh Jackman ali. O Hugh Jackman é bom, né, cara? Um cara que interpreta há 25 anos o personagem. Se ele errar ainda, né, cara? Ele é um excelente Wolverine. Inclusive, é isso que faz a Marvel estar tão receosa. Tem até uma piada no filme que fala, vão fazer você interpretar ele até os 90 anos. Sim. Porque, cara, como é que escala um novo ator pra ser o Wolverine? É difícil. A cena dele contra os Deadpool, primeiro com os poderes do Wolverine, bizarramente, depois de 24 anos, conseguiram mostrar mais pra gente agora. O lance dele sentir o cheiro dos caras, né? Que ele não explorava há muito tempo. E a cena dele lutando com o Deadpool pela primeira vez, que ele sai correndo em 4 patas, como se fosse o Wolverine mesmo dos quadrinhos. Surreal aquilo, mano. Foi surreal. Finalmente a gente tem um Wolverine em ação no ápice que ele poderia estar. Ele tá num filme que é pra maior de 18 anos, vocês têm sonho. E ele tá no auge, ele não tá mais na decadência. Então é o sonho molhado do nerd, né? Com o uniforme clássico, tem aquilo que não tem no Logan, que é ele contra o Dente de Sabre. Mas tem o sonho molhado do nerd que é arruinado nesse filme, de certa forma. Que você vai ter finalmente Wolverine contra Dente de Sabre. E o Deadpool até fala, calma. Os fãs esperaram isso por anos. Aí vai começar a briga. Acabou. Eu acho que já foi suficiente, já teve 2 filmes disso e aquele Dente de Sabre é uma merda, né? A gente sabe, né? Apesar de ter... Não, eu acho legal o que o Deadpool fala pro Wolverine, isso aí é teu irmão. Então, realmente, aquele Dente de Sabre com um visual bizarro, eles estão empurrando que é a mesma linha do tempo. E aí, o que ele fala, aquele filme merda do Wolverine Origins? O Striker pergunta, como é que você vai matar o Dente de Sabre se tem fator de cura? Vou cortar a cabeça dele. Primeira coisa que o cara faz, corta a cabeça dele. Então, tem esse detalhezinho, né, cara? Sim. Não, e teve a piada sensacional que ele chamando o Wolverine de furioso. Que ele fala, eu sou a Imperatriz Furiosa. Uma coisa que eu achei muito boa desse filme, cara, é que ele não tem medo de tocar na ferida com a sacanagem. Ele zoa o Homem Branco lá com o Capitão América e tal, mas ele zoa a cultura woke, né, cara? Tem o Nice Pool, que é uma crítica à cultura woke. É o Nice Pool que fala que depois de Ultimato os filmes estão ótimos, né? Exato. Eles zoam a própria Marvel. Eles falam, tipo, esse negócio de multiverso não deu jeito, não deu certo, gente. Deixa pra lá. Ele vai falar com alguém lá que ele encontra naquele covil lá dos heróis, e aí entende ele errado, ele fala, peraí, você tá querendo me cancelar? Quando o Paradox começa a enumerar as coisas ruins que ele fez, ele fala, peraí, você tá achando que você é quem? A internet? Tipo, querendo cancelar o cara. Vem a mão do Xavier na cadeira de roda, ele fala, tá se passando por um deficiente, pô, isso aí não vai pegar bem com a Lacrolândia, não. O roteiro desse filme tem umas paradas muito inteligentes em relação à interação dos personagens. É uma coisa que eu só tinha visto no Guerra Infinita, Ultimato, que é um filme mais sério, outra coisa. O Homem de Ferro, o Doutor Estranho se encontrando e os Guardiões da Galáxia, faz sentido eles lutarem de tal jeito e se comunicarem de tal jeito. Nesse filme, quando aparece o Chris
Evans, cara, tudo já tinha sido construído na primeira cena, quando mostra que o Deadpool é fã do Capitão América, e a câmera filma ele como se fosse um herói, assim, clássico, sério, mostra os detalhes ali, o braço dele como se fosse um escudo, aí você pensa, pô, caraca, o Capitão América vai voltar pra MCU, não sei o quê. E aí o Capitão América faz o pouso clássico de super-herói, o Deadpool volta na piada do Super Hero Landing, com agora um Vingador, o Deadpool fala, ó, já vou avisando que vai ter muito palavrão aqui. Por quê? Porque lá no Vingadores Era de Ultron tem a piada do Tony Stark zoando o Capitão América, que ele era de outra época, né? E ele fala, olha a língua, né? Quando ele fala um palavrão, porque ele não tá acostumado com isso. E o Deadpool é um personagem palavrudo pra caraca, mas aí o Capitão América começa a falar um monte de palavrão, o Deadpool faz uma cara, como assim o Capitão América tá xingando, isso é uma blasfêmia? E aí quando eles começou a xingar, cara, eu já tinha entendido tudo. O Chris Evans vai lá e mete, em chama! E aí mostra a roupa dele de Quarteto Fantástico, e aí ele vai enfrentar o Pyro, que ficou maneiro no X-Men 2, lá atrás eles trazem o mesmo ator, só que é o vilão genérico, é o vilão merda, só que qual que é o poder desse vilão merda? Manipular o fogo. Então faz sentido ele derrotar o Tocha Humana rapidamente ali, tá ligado? Exato. O Johnny do Chris Evans, ele era um cara bonachão, assim, ele ficava zoando coisa o tempo todo, então, tipo, faz sentido ele ser esse personagem desbocado, tá ligado? O Johnny é assim, né? O Tocha Humana é assim. O personagem dele é assim mesmo, né? Ele vai personagem. Eu sei que, assim, eu tô falando, a interpretação que o Chris Evans fez era também nessa linha, entendeu? Sim, Foi sim. construído pra quem acompanhou os filmes, né? Mesmo os filmes ruins. Então a gente gosta de ter. E tem umas coisas muito inteligentes, cara. Por exemplo, já teve um fanático bem feito, assim, fiel aos quadrinhos do Deadpool 2. Nesse, eles trazem um fanático merda pra zoar, que é o do confronto final. Sim. Só que eles trazem um fanático merda, qual que é o contexto? Eles precisam vencer a irmã do Professor Xavier, que tem poder de controlar a mente dos outros. Qual o personagem que no próprio filme do Deadpool já foi estabelecido que ele tem um capacete pra se proteger do poder mental do irmão? O fanático. Sim. Então, eles não repetem o mesmo fanático, pegam muito mais fácil de fazer, fazem lá uma galhofa, que é o contexto que eles estavam fazendo, e eles precisam do capacete do fanático pra anular o poder dela. É uma parada que eu não via, cara. Um carinho, assim, pra fazer coisa, um mínimo de respeito com o espectador e com o fã, que já não via há muitos anos da Marvel, cara, desde o Vingadores Ultimato, entendeu? Tem uma diferença de como você faz o fanservice. Você pode fazer o fanservice que seja respeitoso aos personagens, ou você pode fazer um fanservice que tem como propósito caçar like. Vou pegar o filme do Flash. O filme do Flash tem aquela cena de fanservice que você vê o Nicolas Cage de Superman, você vê lá o Christopher Reeve. Horroroso. Aquilo foi feito só pra ganhar like. Sim. É um CGI horrível, tá ali de graça, não acrescenta nada. O Deadpool, ele faz uma parada assim, mas ele faz de forma respeitosa. Por que ele faz respeitosa? Primeiro que visualmente os personagens estão maneiros, eles têm uma função no roteiro, eles não estão ali só pra fazer graça, e ele utiliza esses personagens. Blade, ele não aparece e fala, oi, eu sou o Blade, vai embora. Não, você vê ele lutando. Ele usa o Blade. E o Deadpool 3, ele foi uma homenagem a esse podcast. Qual foi a participação especial mais foda desse filme? Do Blade. E de quem que eu estou falando há tanto tempo nesse podcast? Confirmado, o Ryan Reynolds escuta a memória de elefante. É verdade. Não, é maneiríssimo, porque ele fala, não, essa arma aqui era do Justiceiro. Mas, tipo, qual o Justiceiro? Já teve 5, né? E teve uns 4, realmente. E aí o Wesley Snipes, meu irmão, caraca, eu me arrepiei, eu quase questionei minha sexualidade, cara, de novo, porque o Wesley Snipes vai lá e manda, mas só existe um Blade. Meu irmão, daqui a pouco eu tô sentindo gosto de sangue, eu tinha mordido a boca. Não, e na hora que ele fala isso, o Deadpool olha pra câmera. Exato. O Blade teve uma série sua que eu acho que ninguém assistiu, mas tecnicamente teve mais um. Teve aquele Blade da série que ninguém viu. Não, mas aí tem coisa que é tão ruim, né, cara? Por exemplo, acho impressionante que nem nesse lixão tem o Venom da Sony, né, cara? Se Deus quiser. Não, Se Deus quiser. graças a Deus, né, cara? Que da hora, porque o Blade abre o caminho pros X-Men no cinema, e os dois juntos abrem caminho pros super-heróis. No Blade Trinity, que é uma merda, tem o Ryan Reynolds já naquela época. É o mesmo personagem que o Deadpool, é a mesma coisa, só que é com outro nome. E agora o cara traz o Blade de volta. É uma parada muito bonita, mano. Igual dele, cara. Parece que envelheceu um dia, mano. Ficou melhor. O Gambit, cara, vou te falar, é realmente uma atuação horrível, mas eu acho que é de propósito, né? Ele faz a piada com isso. Ele fala, quem fez a produção de sotaque? Porque é um americano fazendo sotaque francês, cara. Exato. É horrível. Ele lutando, perfeito, cara. De colocar X-23 pra lutar contra o fanático. Visualmente isso já é maneiro pra caramba, cara. Ela botando o óculos, o filme do Logan, os caras respeitaram até aí, ela botando aquele óculos. Tipo... Agora eu só não entendi uma parada. Ela é daquele universo também, só que anos mais à frente, sacou? Ela foi criada em que momento, assim? Será que ela tentou impedir alguma coisa, os caras podaram ela? Porque ela não era de outro universo, que era mesmo X-23, tanto que ela fica naquele mesmo universo depois. Ela pode ter sido podada antes da AVT estar sobre o Loki, entendeu? Na época que eles podavam todo mundo que fazia qualquer coisa diferente. Pode ser. Essa foi a impressão que eu tive. Todo mundo que tava ali, naquele lixão, tinha sido podado antes do Loki ser o novo chefão. Tanto é que Paradox, que é o vilão desse filme, ele tem contato com a Cassandra lá dentro e com o Pyro. E ele demonstra que ele é um cara da AVT das antigas, que era a AVT da época do Kang. Daquela forma de agir, né? De apagar tudo que fosse diferente da linha do tempo sagrada, que é o MCU clássico lá dos
Vingadores. Então eu acho que eles foram podados, aqueles personagens de lá, pra que não existisse os X-Men da Fox, entendeu? E outra coisa que eu acho muito interessante, cara, vocês repararam, tem uma parte que o Paradox, ele tá conversando com o Pyro, e aí o Pyro desliga o telefone, né, a mensagem lá, e o Paradox fala, mutantes, mostrando que ele é um cara preconceituoso com mutantes. Sim. Será que o fato de ter essa galera preconceituosa com mutantes até dentro da AVT é o que impediu que tivesse mutantes no MCU até agora? E a partir do momento que o Loki se torna o novo chefe, a AVT muda, né, de cima pra baixo, agora que começa a ter os mutantes, começa a ter a Miss Marvel mutante, lá começa a oficializar essa parada ou não? Olha, eu acho que em algum momento a vampira vai aparecer, ela vai pegar os poderes da Miss Marvel, vão substituir ela pela vampira, viu? Com certeza. Tomara, né, cara? A cena final, eu acho que é uma parada que a gente já viu no MCU, deles darem as mãos pra aguentar um poder que é mais forte do que um deles, mas não do que eles juntos. Guardião da Galáxia. No Guardiões da Galáxia. A música ficou excelente. A edição que eles fazem da música, só com um coral de fundo, ficou muito bonito. O Wolverine sem a camisa e com a máscara, cara, é muito quadrinhos. A galera comentando, porque não tem roteiro, mas eu acho que é muito justificável, porque a parada ia matar um deles. Mas se eles dividem o poder como os Guardiões fizeram, e os dois têm um fator de cura sinistro, os dois dão as mãos, eles vão aguentar, pô. São os dois maiores fatores de cura da Marvel, não é? Não, o Hulk é maior do que os dois. É que os quadrinhos é o Hulk. Mas os dois estão logo abaixo, pô. O Deadpool nos quadrinhos tem um pacto com a morte, que ele não morre. Sim. Então, pô, parabéns. Tem um extra bem legal que fizeram no filme do Deadpool também, que ele pede pra mulher lá no final do filme, olha, tem vários amigos meus que me ajudaram, que tá lá no lixão, dá um final justo pra cada um deles, por favor. Então dá a entender que deram um universo justo pro Blade, pra Elektra, trouxe a X-23 pro mundo dele pra ficar com o Wolverine. Então todos aqueles personagens que estão jogados no lixão, eles ganharam uma conclusão, só não mostra no filme. Mostra a X-23. Isso que eu ia comentar. A X-23 tá com o Logan no universo do Deadpool. Aparece um Fera, que é o mesmo ator do confronto final, no final de Marvels, né? Só que eu com CGI pra ficar mais fiel aos quadrinhos. Eu acho que esse Fera tá no universo do Deadpool ali. Eu acho que os próximos filmes dos X-Men vão ser nesse universo paralelo do Deadpool. Não faz sentido tá o universo parado, porque o Guerras Secretas é um reboot, né? Então eles podem juntar os universos depois e depois... Eu acho que a Elektra e o Blade, eles vão pro MCU mesmo. Mas vai ter o filme do Blade com Marechal Ali. Cara, eu acho que não dá tempo da Marvel desfazer e meter o Wesley Snipes e tacar o louco, tá ligado? E, cara, eu queria muito ver essa Elektra com o Demolidor do Charlie Cox, porque ele perdeu a Elektra dele na série da Netflix. Mas é a diferença de 20 anos de idade. Mas se toda velha fosse que nem aquela, meu irmão, esse é um cara que ia gostar de coroa. Cara, meu Deus do céu. Meu Deus.